Sejam bem-vindos, todas e todas, a essa segunda de 6 videoaulas do projeto de ensino suplementar Educação, Política e Práticas Pedagógicas em Tempos de Distanciamento Físico. As videoaulas estarão disponíveis todas as quartas-feiras até o dia 29 de julho aqui no canal. E o tema da conversa de hoje é o Estado Avaliador. E para compreender melhor esse assunto, nós vamos conversar com a professora doutora Luciane Terra dos Santos Garcia. Nós gostaríamos de saber da professora Luciane o que quer dizer avaliação. A avaliação, ela faz parte das nossas vidas. Ela pode ser realizada tanto de uma forma incidental no nosso cotidiano, quanto de forma sistemática. Consideramos a avaliação como uma atribuição de juízos de valor que realizamos acerca de determinado sujeito, acerca de determinado objeto. Então, na educação, cada vez mais, a avaliação ela vem assumindo importância maior, de forma que Dias Sobrinho, ele nos mostra que a avaliação ela tem se constituído em um importante campo de estudos, considerando os efeitos que ela vem produzindo, não só no âmbito educacional, como também fora desse âmbito. Em qual contexto que a avaliação passa a fazer parte dessas políticas públicas educacionais, professora? O fato é que desde a metade do século passado, a avaliação ela vem assumindo uma complexidade cada vez maior, de forma que ela não se restringe somente à aprendizagem, mas ela passa a ser implementada nos sistemas de ensino, nas instituições de ensino, nas políticas públicas e com diferentes finalidades, quer seja para obter informações, para realizar juízo de valor sobre uma determinada questão, assim como para subsidiar decisões pedagógicas e administrativas. Como é que a avaliação entra na agenda das políticas públicas em educação? No contexto da mundialização do capital, de reformas neoliberais do Estado, cada vez mais nós temos nos deparado com sistemas de avaliação da aprendizagem estudantil, e isso não só internacionais, como o caso do PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que tem sido promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, como também em nosso país nós temos vários sistemas de avaliação da educação básica, para citar alguns, o SAEB, o Enem, a Prova Brasil. Então, o que leva a que nós tenhamos, nesse momento, a difusão desses sistemas de avaliação? Então, na concepção de Roger Dale, nós estamos orientados por uma agenda globalmente estruturada para a educação, que tem sido divulgada pela ação de organismos transnacionais, como o Banco Mundial, a Unesco, a própria OCDE. Então, de acordo com Dale, essa agenda globalmente estruturada, ela leva a que haja um determinado padrão de recomendações que esses organismos têm feito e tem sido difundido de forma diferente, de acordo com as particularidades de cada país, para subsidiar as decisões político-pedagógicas e administrativas com relação à própria educação. O que Dale nos mostra? Que essa agenda globalmente estruturada para a educação, ela traz um conjunto de preceitos, entre os quais testes estandardizados para aferir os resultados dos processos educacionais, com foco na língua portuguesa, ou melhor, na língua materna e na matemática, padrões minimalistas de qualidade educacional, uma vez que se busca reduzir investimentos na área e nas áreas sociais, particularmente na educação, modelos de gestão empresarial sendo adotada para a gestão educacional, além de políticas de accountability, que vai estar alinhando avaliações de desempenho com a responsabilização docente e institucional.
Na última aula, nós conversamos sobre a importância da política. E agora nós gostaríamos de saber como que a avaliação ela interfere nessas políticas em educação. Qual é a matriz ideológica que tem orientado essas políticas que têm a educação como foco? Então, essa agenda, ela tem assumido uma perspectiva global impulsionada por uma coalizão de forças de direita que tem assumido a dianteira de diversos países e estão influenciando não só as reformas estatais, mas particularmente as reformas educacionais. Dentre essa coalizão de forças de direita, podemos destacar os neoliberais, que estão aí defendendo essa ideologia de defesa do Estado mínimo, da liberdade para o mercado, e além do individualismo exacerbado. Além dos neoliberais, temos os neoconservadores, que é essa fração que vem defendendo um Estado forte, forte para restringir a autonomia dos profissionais, além de controlar os currículos a partir de concepções tradicionais do saber. Além de neoliberais, neoconservadores, podemos destacar cada vez mais, principalmente nesse momento em nosso país, os fundamentalistas religiosos que vão estar aí defendendo um retorno às verdades bíblicas e ao seu Deus, considerado muitas vezes como o único verdadeiro. E colocando essas reformas em andamento, nós temos aí, desenhando o quadro dessas reformas, os gerencialistas. Nesse caso, o que o gerencialismo tem orientado as reformas administrativas de diversos estados e principalmente no nosso país também orientadas reformas educacionais, o que eles vêm aconselhando como reformas para orientar essa gestão educacional? Redução de gastos públicos, incremento da produtividade, da qualidade, da eficiência dos serviços, e esse incremento vai se dar principalmente por meio de competições, do estímulo a competições entre organizações e indivíduos por recursos, mas não só. Mas, somada a isso, a responsabilização dos profissionais com relação aos resultados que são obtidos. É nesse conjunto de ações que a gente começa a conversar acerca do estado avaliador. Como é que nós podemos entender esse estado avaliador? Então, essa expressão, estado avaliador, ela foi cunhada por Guinive, e ele, quando ele estava justamente analisando as políticas de educação superior, ele observa que essas políticas, elas passam a obedecer um processo de regulação híbrida, porque ao mesmo tempo em que se busca desregularizar, a trazer uma certa autonomia institucional, essa autonomia, essa desregulamentação passa a ser também, em determinados pontos, a ser compartilhada com processos incisivos de regulação e de intervenção intensa. Ora, o que isso vem mostrando? Então, para que a gente possa compreender melhor essa concepção do Estado avaliador, vamos pegar, então, uma citação de Afonso, que se refere a Nive e vai dizer que essa concepção do Estado avaliador denota que o Estado vem adotando um ethos competitivo, neodarwinista, passando a admitir a lógica do mercado através da importação para o domínio público de modelos da gestão privada com ênfase nos resultados ou produtos dos sistemas educativos. Ou seja, essa ação do mercado, que vem sendo imposta dentro dos serviços públicos, no âmbito da educação, vai trazer
importantes mudanças, ou melhor, nefastas mudanças, a partir do momento em que, nesse contexto, aquilo que era considerado um direito passa a ser considerado um serviço, a partir da construção de quase mercados educacionais. O que significa essa noção de quase mercado educacional? Se a gente for buscar na literatura, Sandra Záquia de Souza e Oliveira, no caso Romualdo Portela Oliveira, ele vem nos mostrando que essa concepção de quase mercado educacional introduz concepção da gestão privada nas instituições públicas, sem que com isso se altere a propriedade dessas instituições, sob a suposição de estar aí introduzindo melhorias no âmbito educacional. Isso vem sendo difundido, essas concepções de quase mercado educacional vêm sendo difundidas em diferentes países do mundo. Quais são as implicações dessas políticas em avaliação no contexto da educação básica brasileira? Está em curso, se opera, na realidade, é uma mercadorização da educação, que tem levado a que todas as escolas disciplinem os seus ensinos a partir do espírito do capitalismo. Então, nesse contexto que vai ser difundido aqui no nosso país o Estado avaliador, construída a partir das reformas de Estado, impulsionada pela ideologia neoliberal, iniciada no governo Collor, mas implementada de fato no governo, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, a partir daí, tivemos também reformas educacionais a partir da década de 90, de 1990, que vai estar conjugando processos de descentralização de poderes e encargos educacionais para as instâncias locais de poder, para a sociedade civil, para as próprias instituições escolares, tendo em vista a diminuição de gastos com a educação, mas também esse processo de descentralização, ele passa a ser conjugado com processos de controle sobre aquilo que está sendo ensinado. Descentraliza-se poderes, mas institui-se formas flexíveis de controle sobre o ensino no país. E isso vai ser construído tanto a partir da definição de parâmetros curriculares nacionais, que eram considerados referenciais, mas agora principalmente a partir da Base Nacional Comum Curricular, que se torna obrigatória para todas as escolas do país. Então, dessa forma, flexibiliza-se o controle na medida em que se define o que deve ser ensinado e se controla por meio de avaliações externas se os sujeitos escolares estão implementando as mudanças necessárias ou consideradas necessárias por aqueles que conduzem as reformas. Gostaríamos de saber agora como é que se deram os processos de implementação dessas avaliações nas políticas educativas brasileiras. O fato é que, desde a década de 1960, tem se ampliado a aplicação de testes no Brasil, mas foi somente com o SAEB, a instituição do SAEB, em 1990, que nós vamos ter aquilo que Alicia Bonamino e Sandra Záquia de Souza vai denominar como a primeira geração de avaliação educacional no nosso país. Trazendo aí o foco, como coloca a agenda globalmente estruturada para a educação em língua portuguesa e matemática, aferindo os ciclos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós vamos ter aí avaliações da 4ª e 8ª séries, ou 6º e 9º ano de escolaridade do ensino fundamental, e 3ª série, o 3º ano do ensino médio. Só que o SAEB, ele vai instituir uma forma de avaliação amostral para estudantes das escolas públicas e privadas e, por ser amostral, ele vai possibilitar que sejam aferidos resultados da educação, que seria, vamos dizer assim, considerado o retrato de uma qualidade dessa educação do país, dos estados e das redes de ensino. Então,
essa primeira geração, ela vai ser finalizada, iniciando então a segunda geração de avaliação educacional no país, no nosso Brasil, com a instituição da Prova Brasil, a partir do momento em que o SAEB se divide em dois: o ANEB, a Avaliação Nacional da Educação Básica, que mantém o formato do SAEB, e foi criada a Prova Brasil, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que foi criada em 2005 e esteve vigente até o ano passado. Então, a Prova Brasil, ela vai manter esse mesmo padrão bianual do SAEB, com provas de língua portuguesa e matemática para as séries finais, para os ciclos das séries finais do ensino fundamental, ou seja, quarto e oitava série, ou sexto e nono ano, somente no ensino fundamental. A diferença é que a Prova Brasil, ela é quase censitária, ou seja, ela avaliava as séries finais da quarta e oitava série de escolas que tinham turmas com mais de 20 alunos matriculados, então, de escolas públicas. E, por isso, ela vai possibilitar que seja dado, no caso, possibilitar ali um retrato da educação mais próximo à realidade de todos nós, à medida em que ela vai nos prover dados, não só que o SAEB possibilitava do país, do estado e da rede escolar, a Prova Brasil possibilita dados também dos municípios e das próprias escolas. E com isso, ela possibilita uma maior pressão da sociedade sobre as escolas na cobrança de melhores resultados educacionais. Então, essa segunda geração da prova da avaliação no país, ela também se intensifica com a criação do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criada em 2007 para ser aquilo que se considerava um retrato da qualidade da educação no país. Então, o IDEB, ele, em seu cálculo, esse índice, ele conjuga dados das provas de desempenho estudantil com as taxas de rendimento escolar, aprovação, reprovação e evasão. Então, a partir desses dados, se traça metas e se divulga os resultados, mostrando se essas escolas, essas instituições estão ou não evoluindo em função das metas definidas, mas isso sem atrelar prêmios ou sanções às escolas que alcançam ou não esses resultados. Então, a terceira geração de avaliação no Brasil, conforme as autoras, elas serão marcadas justamente por práticas mais incisivas de premiação e de punição dos profissionais dos sistemas que vêm sendo aí implementadas por esses sistemas estaduais e municipais e que vai se pautar na instituição de sanções e de recompensas às escolas, alunos e profissionais que alcancem as metas que foram instituídas por esses sistemas subnacionais. Isso possibilita uma responsabilização explícita desses profissionais a partir do momento em que se define normas e metas que vão estar influenciando enormemente a prática desses profissionais e os currículos escolares. E sobre os sistemas de educação? Como que funcionam esses sistemas de avaliação da educação básica? Bom, a avaliação de sistemas educacionais no Brasil, ele tem uma função. Ele tem a função de prestar contas à sociedade acerca do emprego dos recursos públicos, além de levar a um maior comprometimento dos sujeitos com a melhoria dos resultados. Mas esses sistemas de avaliação da aprendizagem, ele tem também levado a resultados nefastos. Por quê?
ele tem possibilitado um maior controle dos próprios resultados a partir de padrões economicistas, minimalistas de qualidade educacional. A partir desses padrões, currículos e a avaliação nacional, elas são instituídas sem considerar os processos de ensino-aprendizagem em si, como em que condições eles estão sendo ofertados. Além disso, os profissionais das redes de ensino, em grande medida, eles são os maiores responsabilizados por esses resultados, quando o que se observa é que muitas vezes eles carecem de condições mínimas para a realização desse trabalho educativo. E, dessa forma, também não se considera a grande desigualdade socioeducacional existente nesse país, na medida que essa desigualdade interfere enormemente nos resultados alcançados, na medida em que se iguala todo mundo a partir dos mesmos referenciais, se homogeneizando, igualando os desiguais. Então, as práticas de responsabilização com base na competição, na premiação, na punição dos sujeitos, por vezes leva a que, para manter um determinado resultado, se burle, vamos dizer assim, as situações em que esses resultados são produzidos, quer seja desestimulando os alunos de baixo desempenho para não realizarem as provas, quer seja incrementando taxas de aprovação e dessa forma se influencia nos resultados do IDEB, de forma que essas formas de responsabilização têm trazido formas nefastas, prejudicado de fato não só a educação, como a gente também tem que desconfiar muitas vezes de determinados resultados. Conforme Freitas, Luiz Carlos de Freitas, nos mostra, alcançar metas não implica necessariamente em maior e melhor aprendizagem. Assumir padrões de qualidade pautadas nessa relação de custo-benefício, difundido a partir de padrões de conhecimentos mínimos, sob a alegação de estar preparando para a vida, reduz, de fato, como já nos alertava Laval, reduz os objetivos educacionais às necessidades do capital. Reedita velhas desigualdades educacionais de escolas para ricos e para pobres, tão conhecida em nosso país. Então, o Estado avaliador no nosso país, em grande medida, ele vem servindo, entre outros fins, para exacerbar desigualdades educacionais.